Pelo menos 10 pessoas morreram e 35 ficaram feridas hoje num ataque ao centro de Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia. O alvo foi um prédio do governo na Praça da Liberdade. O enviado especial, Matias Brotero, está com todos os detalhes. Vamos conversar com eles. Matias, conta pra gente então como é que está a situação, né, por lá. O que você tem ouvido aí dos ucranianos depois desse triste ataque? Tudo bom, Tainá? Os ucranianos que estão aqui em Varsóvia, na Polônia, ficaram muito impressionados com a atitude russa de lançar um míssil contra esse prédio da administração pública de Kharkiv, né? No qual, ao menos nesse ataque, ao menos 10 pessoas morreram e 35 ficaram feridas. Equipes do Corpo de Bombeiros, do resgate, até agora estão naquela região ajudando pessoas a saírem dos escombros, porque lá é um prédio com vários escritórios. Então, houve sim uma grande surpresa de que o míssil atingiu exatamente o prédio que fica na principal praça da cidade, um prédio que tinha pessoas ali dentro trabalhando. São imagens chocantes que mostram esse míssil atingindo em cheio o prédio, que inclusive tinha ali a bandeira ucraniana vestida na porta desse prédio, Tainá. Inclusive o Ministério das Relações Interiores escreveu nas redes sociais que a Rússia está travando uma guerra em violação do direito internacional humanitário, mata civis, destrói infraestrutura civil. O principal alvo da Rússia são grandes cidades que agora são atingidas por seus mísseis. Isso foi o que tuitou o Ministério do Interior. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky também falou sobre o que ele considerou um ato terrorista, né, por parte dos russos neste ataque à segunda maior cidade da Ucrânia. Lembrando que a primeira maior cidade, a capital, Kiev, está também numa situação cada vez mais tensa, uma vez que imagens mostram um comboio de quilômetros, né, do comboio do exército russo se aproximando ao centro da capital Kiev. Lá, as sirenes são ouvidas constantemente, as pessoas estão escondidas em bunkers, mas também tentando se preparar para um eventual conflito mais próximo no centro da capital ucraniana. Tainá, eu queria mostrar para vocês, né, até por causa da escalada desses eventos, o número de refugiados vem aumentando muito para países como a Polônia. A Polônia é o país que vem recebendo o maior número de refugiados. A ONU já fala, né, sobre essa ser a maior crise migratória dos últimos 100 anos. Na Europa, só aqui na Polônia, há uma estimativa de que 350 mil pessoas, refugiados da Ucrânia, vieram. E eu queria mostrar para vocês, aqui atrás de mim, há uma fila de ao menos 13 carros, esses carros vermelhos. São carros que compõem o Corpo de Bombeiros. Eu vou pedir licença para virar a câmera e mostrar para vocês com mais precisão esses carros, exatamente esse ônibus aqui, ó, que eu vou mostrar agora, está com muitos refugiados que chegaram aqui há pouco. Alguns chegaram ontem, outros estão aqui desde hoje mesmo, e aí esses ônibus e essas vans estão levando, né, os refugiados para os abrigos, que são ali casas de voluntários que ofereceram apartamentos, uma vaga durante alguns dias para esses refugiados, ou então mesmo para hotéis ou albergues, né? Então, há assim um fluxo muito crescente de imigrantes, de refugiados, perdão, deixando a Ucrânia em direção à Polônia, e a presença de todos esses carros vermelhos demonstra exatamente como esse fluxo migratório, esse êxodo está cada vez maior, né, Tainá? Agora, deixa eu só te fazer uma pergunta aqui em relação a esse assunto. O número ultrapassa, né, 500 mil de pessoas que estão saindo refugiadas da Ucrânia em direção a esses países fronteiriços, Matias. Agora, são pessoas que chegam aí, claro, né, com um pouco mais de tranquilidade por estarem fugindo da guerra, mas ainda assim, em meio a muitas incertezas. Você vinha falando, elas se hospedam em casas de pessoas que disponibilizam, né, para receber esses refugiados. O Airbnb também oferece estadia. Enfim, outros países vizinhos vêm numa mobilização grande para receber essas pessoas, mas a incerteza toma conta da vida delas agora, porque não sabem
quanto tempo vão ficar aí, do que vão depender, né, dos suprimentos que vão precisar, de como vão fazer para viverem nesses países. Sim, Tainá, e junto com, mesmo apesar das incertezas, né, a melhor saída para eles é justamente essa. Muitos países já indicaram que essas pessoas, né, de outras nacionalidades devem deixar a Ucrânia, devem deixar o país. E aí essas pessoas, mesmo morando lá, eu entrevistava agora uma pessoa que não é ucraniana, mas morava lá havia bastante tempo porque é estudante e ele não sabe exatamente quando poderá voltar. Essa é a tônica que eu tenho conversado com todo mundo aqui, do que eu tenho ouvido, né, de que não há uma expectativa de que esse conflito acabe tão logo, né, apesar de, por exemplo, os ministros russos e ucranianos terem se reunido ontem próximo, na região lá da fronteira de Belarus, né? E amanhã terem também um outro encontro, mas as conversas, o diálogo, de acordo com as pessoas que eu tenho ouvido aqui, a população refugiada, não há esperança no sentido de que isso termine tão logo, né? Então, por exemplo, uma pessoa que eu entrevistei agora disse que está pensando em ir para a Alemanha para terminar os estudos por lá, porque provavelmente não conseguirá voltar à Ucrânia e finalizar esse período acadêmico lá na Ucrânia, né, Tainá? Enquanto isso, em meio a essas incertezas, o que a gente vê aqui é um reflexo, um fluxo migratório tão grande que são filas de carros tentando entrar na Polônia, filas ali de 20 quilômetros de carros tentando entrar na Polônia, gente que fica ali 60 horas, 3 dias num carro para conseguir atravessar para outro país. E a Polônia é o país que mais recebe neste momento os refugiados, para onde eles têm vindo mais, mas outros países da Europa também estão se mobilizando nesse sentido. O Reino Unido, por exemplo, segundo o primeiro-ministro Boris Johnson, pode receber 200 mil refugiados também. Haverá uma facilitação para a ida desses refugiados. Então, sim, há uma mobilização grande na Europa para receber esses refugiados, mas também há uma sensação de que eles não sabem quando vão voltar para casa, Tainá, e inclusive tiveram que muitas vezes deixar os maridos, pais, até mães, às vezes avós, por uma questão de idade, não conseguiram sair do país. Lembrando que os trens, a tabela de trens segue bastante volátil, está mudando muito, né? A gente não sabe exatamente quando que um trem vai sair ou chegar, porque os horários mudam bastante também. Há brasileiros também na Ucrânia, né? E alguns que inclusive já chegaram na Polônia, mas também com bastante dificuldade. Conversava com alguns que relataram sobre como demorou para chegar aqui mesmo de trem, outros que estavam lá na Ucrânia e por causa da sirene, a sirene tocou, eles não puderam deixar a Ucrânia no período que estava previsto, Kiev especificamente, a capital da Ucrânia. Então, enquanto o fluxo aumenta, mesmo com o fluxo aumentando, mesmo com muitos refugiados saindo da Ucrânia, a realidade é que ainda há muitas pessoas que seguem no país tentando sair de lá, Tainá. Matias Brotero, nosso enviado especial, obrigada. Ele fala direto da Polônia, está em Varsóvia, acompanhando a chegada dos refugiados. Daqui a pouco volta aqui no Visão. E a gente tem uma informação antes, eu ia seguir com a fala do presidente da Ucrânia, mas eu quero atualizar vocês sobre o que chega na nossa agência de notícias. O seguinte, os Estados Unidos afirmam que viram mais de 400 mísseis sendo disparados pela Rússia nessa invasão da Ucrânia a partir desta manhã. Essa informação é confirmada por um alto funcionário da defesa americana. Os ucranianos ainda têm sistemas de defesa antimísseis aéreos que permanecem, abre aspas, viáveis, intactos e engajados, fecha aspas, diz esse funcionário. Ele também afirma que, embora a Rússia ainda não tenha alcançado a superioridade aérea, abre aspas novamente, há áreas em que eles têm mais controle do que outras, fecha aspas. A gente segue atualizando vocês sobre tudo o que acontece na guerra da Ucrânia a todo instante.